Olá, hoje nós vamos falar um pouco mais sobre Platão, um filósofo muito extenso, trata de muitas questões dentro do seu pensamento. Quando a gente para estudar a filosofia do Platão, a gente vê que ele aborda não só a questão do conhecimento, mas também a estética, a filosofia da arte, né? Ele vai falar de política, vai falar de ética e outras questões mais, né? Mas o Platão, ele é interessante para a gente nesse momento pelo viés da questão da ética. A gente vai falar um pouco sobre essa leitura, que não se distingue muito da política. Para a gente ser mais assim objetivo, até é interessante pensar que o pensamento do Platão, no pensamento do Platão, tudo está muito interligado, né? E a gente vai encontrar também essa relação entre o conhecimento das mais diversas áreas no pensamento do Aristóteles também e de outros filósofos antigos. Essa unidade do pensamento filosófico, ela fica muito presente na filosofia antiga. Então, quando a gente estuda Platão, nosso filósofo que está lá, né, discípulo de Sócrates, por volta do século IV, a gente precisa primeiro entender que ele vai falar sobre essa questão da ética e da política ali no livro A República. E mais especificamente, a questão da ética no Platão está associada ao conceito de justiça, tá? Em como ela vai se manifestar no indivíduo e na cidade como um todo, tá? Então, por isso, Platão vai estabelecer uma relação entre a sua teoria ética e a sua teoria política. Ele vai, então, relacionar essas duas coisas e vai, de uma maneira geral, reconhecer que a finalidade do Estado é, de fato, constituir uma sociedade na qual a justiça seja a garantia da ordem, tornando possível, então, uma vida em comunidade que seja agradável, bem vista, bem vivida por quem está ali inserido naquela comunidade. Bom, entendido então que a gente vai falar de ética sem perder de vista a política no Platão, é importante que a gente entenda, lembre, na verdade, né, a sua crítica à questão também do conhecimento imperfeito, que ele vai dizer que os homens, os seres humanos, quando eles estão aqui envolvidos pelo conhecimento vulgar, simples, baseado nos sentidos, ele simplesmente está de posse do que o Platão vai chamar de opinião ou de doxa. É aquilo que é mais frágil, que é mais superficial, que é pouco esclarecedor, pouco profundo e nada essencial. E é exatamente na busca por essa essência, por aquilo que é conhecimento de fato e que ele vai chamar de episteme, é que ele diz que nós precisamos caminhar saindo então da doxa e caminharmos na direção do conhecimento científico e racional, que é a episteme, para alcançar esse conhecimento verdadeiro. E assim, de fato, entender verdadeiramente como são as coisas. E compreender como são as coisas de fato significa, no pensamento do Platão, estar de posse das ideias dessas coisas. Como é a ideia, né, que a gente pode definir de outra forma, né, a ideia como uma entidade que é universal, um sentido universal de alguma coisa, é uma essência eterna que não muda e que é real de fato. Então, se a gente pensar, por exemplo, na ideia de qualquer coisa desse mundo aqui, né, a ideia de um caderno, um caderno qualquer, há um sentido, uma ideia, um conceito universal de caderno, que não muda, né? É uma essência eterna, é sempre o mesmo em todo o tempo, em todo lugar. Roberta, mas o caderno passou a existir em algum momento, mas desde sempre essa ideia já existia. Então, e não muda, e é a verdade sobre o que é caderno. E o caderno, obviamente, ele pode ter algumas características que vão variar, mas elas estão muito mais associadas à nossa percepção sensível do que é o sentido verdadeiro do que é, de fato, um caderno. As ideias, elas moram num lugar também específico, isso é importante que a gente destaque, né? Que é o mundo inteligível, que é um mundo também separado desse aqui que a gente vive. E, apesar de ser um mundo separado, é a base, a estrutura para que a gente consiga
viver e entender esse mundo que a gente está aqui agora, porque graças às ideias as coisas são e podem ser conhecidas no mundo sensível, né? Nesse mundo que a gente vive aqui. O Platão, para especificar isso, para esclarecer isso, ele traz o mito da caverna, que eu não vou entrar aqui na história, né? Mas o mito da caverna ele explica, né? O Platão explica lá na República, no livro A República, que nós estamos como homens que estão dentro da caverna, imbuídos ali de sombras, naquilo que a gente vê, naquilo que a gente percebe. Mas a verdade está do lado de fora. Então, essa caminhada de dentro da caverna para fora é que interessa o Platão. É que vai ser exatamente um caminho que a gente pode traçar através da educação. E é uma educação que ele propõe através do diálogo, né? Através da dialética, que é um diálogo repleto de três elementos, né? Sequenciais, que é a tese, a antítese e a síntese. Então, de posse de uma, entre aspas, verdade que você tem, uma verdade que você não tem certeza ainda se é verdade verdadeira, né? Você tem então uma tese que pode sofrer o ataque de antiteses, né, de antíteses, e que a partir do momento que você sofre, que a sua verdade sofre esses ataques, você pode entrar num processo de reconstituição daquela verdade inicial. E aí você entra na síntese e, por fim, você acaba criando uma nova tese. Esse processo, ele é um processo de superação, mas também é um processo de refinamento do ser, onde você vai se aproximando cada vez mais das ideias mais puras, né? Você vai como se fosse purificando as ideias que você tem. Mas é interessante também que a gente trate aqui que essa purificação, na verdade, não é um descobrir, mas um redescobrir. É um desvelamento. Porque o que acontece, na verdade, é que o conhecimento verdadeiro sobre todas as coisas é um processo que o Platão vai chamar de anamnese, porque a gente já tem esse conhecimento guardado, escondido na gente, mas que foi, de certa forma, esquecido, meio que apagado, tá? Que entre aspas, por essa realidade sensível, pelos nossos sentidos, pelos desejos, por tudo aquilo que atende a uma demanda mais imediatista do nosso corpo. E aí a gente acabou meio que esquecendo aquilo que é importante, aquilo que é essencial na vida, né? Para a nossa vida. A questão é que nessa caminhada para que a gente vai traçando, né, para chegar nesse conhecimento mais refinado, essa é uma caminhada que vai aproximando também o ser humano da pura ideia de bem, mediante então a educação, mediante então a dialética. E quanto mais você vai se aproximando da ideia de bem, mais refinada fica a sua alma, mais próxima das ideias puras de todas as coisas ela fica. Agora, um detalhe interessante nesse processo de refinamento é que o Platão ele vai destacar o fato de que a nossa alma ela é tripartida. Em nós, a nossa alma, na verdade, ela se divide, né, uma só, mas que se divide em três partes. E cada parte da nossa alma, ela comanda e administra uma parte do nosso ser. Então, em nós há uma alma racional, uma alma irascível e uma alma concupiscível. Né? A alma racional é aquela que dá conta da nossa, como é que eu posso dizer? Da nossa razão propriamente, né? Ela vai dar conta exatamente de toda a estrutura mesmo do raciocínio lógico. A alma irascível, ela está associada à ideia da vontade, do ânimo, do fazer, do acontecer. A alma concupiscível, ela já está mais relacionada às paixões, aos instintos, aquilo que é mais animalizado na gente. E que essas três partes da alma, elas precisam estar em equilíbrio. E o equilíbrio dessas três partes da alma vai acontecer a partir do momento em que a gente consegue colocar em evidência em cada uma delas uma virtude específica para cada uma delas, né? Então, a alma racional, ela tem por base, né, por estrutura, e a gente precisa então estimular isso, valorizar isso, a virtude da prudência. Então, o raciocínio, a lógica racional, ela pode ser apoiada por uma estrutura de
de prudência, de parar, pensar para avaliar o que você vai fazer de fato na prática, né? Criar conexões lógicas para que você estabeleça com clareza a execução de um ato. A alma irascível, né, ela tem por base a virtude da fortaleza. E isso significa que, diante da vontade, do ânimo, do ímpeto para fazer, você precisa ser forte e saber exatamente o momento em que você vai atacar e a hora que você vai parar. A hora que você vai agir, ela indica também como é que eu posso dizer, uma postura sua, um domínio seu sobre a sua vontade, né? Muitas vezes a gente quer fazer alguma coisa, você tem, né, um ímpeto para fazer, mas é melhor não fazer. É melhor ficar parado para esperar para fazer num outro momento, executar num outro momento, não falar, né? Você tem às vezes vontade de falar alguma coisa, mas segura, fica em silêncio. E por último, a alma concupiscível, ela tem a virtude da temperança por base. Então, a temperança, e a palavra temperança tem a ver com tempero, né? Da medida. Então, a virtude da temperança é também carregada da expectativa da medida com relação às paixões e os instintos. Platão, então, aqui não está dizendo mate o seu instinto por completo, mas ele diz, se você tem, né, essa obstinação, né, esse impulso para fazer alguma coisa, para dar conta de uma demanda do seu corpo físico, faça isso moderadamente. E a última, né, além dessas 3 virtudes que vão dar conta ali da nossa alma, existe uma quarta virtude que a gente consegue alcançar para além dessas outras 3, né? Essas 3 unidades aí que regem o comportamento, elas guardam sim uma relação harmônica, né? Mas que vai ser estabelecida por uma quarta virtude, que é a virtude da justiça, que é a virtude fundamental por excelência. A justiça, ela vai dar exatamente a medida para que a gente consiga agir, executar, pensar sobre todas as outras, né? É a virtude maior que o Platão vai considerar aí, está aí no campo da justiça. Agora, a questão mais interessante no pensamento do Platão é o fato de que essas virtudes, elas precisam estar em harmonia, né? Tem aí a quarta virtude, que é a justiça, mas agora a gente precisa levar isso para o campo da cidade, tá? Porque ele vai partir do princípio de que há diferenças nas pessoas de valorização ou de aplicação dessas virtudes. Então, segundo ele, alguém que tem a possibilidade de colocar em prática ou tem a virtude da justiça mais aflorada, esse sujeito é quem deve administrar toda a estrutura da cidade. Porque a partir do momento que ele administra toda a cidade, ele consegue dar a medida certa para todas as ações, para tudo que deve ser feito, executado, pensado. Então, o justo, para ele, o mais sábio, é aquele que deve governar a cidade. No final, lá a gente vai descobrir que é o filósofo, ok? Mas ele também vai levar em consideração que o mais corajoso, por exemplo, né, que tem aí em maior destaque a virtude, né, irascível mais, né, mais equilibrada, que ele faça parte então do exército, né? E o temperado, aquele lá das paixões e dos instintos, né, da alma concupiscível, cabe a ele o trabalho braçal, né, dentro da cidade. Então, o Platão, ele vai partir do princípio de que somos diferentes. E como é que a gente vai descobrir que nós somos diferentes? Como é que essa descoberta acontece? Aí a gente volta lá à história da educação que eu comecei falando. É exatamente uma educação que permite que cada um consiga mostrar as suas potencialidades, as suas capacidades, que a gente vai perceber qual é o lugar de cada um. Então, se o sujeito não tem condições de seguir nos estudos, e a gente depois, quando for estudar
a política, em Platão eu vou olhar isso com mais cuidado, mas se ele não tem condições de seguir aprofundando os seus estudos na parte física, né, da educação física, atividade física, ou mesmo principalmente na matemática, ele fica ali vetado a um primeiro grupo, mas se ele tem condições de seguir estudando, ele continua nesse processo para um segundo corte, e aí ele cabe a ele mais um grupo de atividades, de funções dentro da cidade. O cara que consegue estudar mais, que tem um maior aprimoramento da sua intelectualidade, vai ser esse sábio que tem o domínio da justiça. Obviamente, está ali também controlando da melhor maneira possível, tem um domínio ali das outras virtudes, mas ele consegue estar acima disso, né? Ele consegue ir além, alcançar com propriedade a virtude da justiça. E aí é que está a questão, tá? Mas onde é que aparece a ética propriamente dita? A ética, ela vai aparecer a partir do momento em que a gente tem um Estado que forte, que ordena e coordena as ações a partir da educação, então estimula e estipula uma educação que ajuda nessa diferenciação e nessa harmonia, na medida do possível, das almas, para que elas mostrem o que há de melhor e que, cumprindo assim o seu papel social, elas sejam capazes de agir, de pensar e de fazer, de fato, aquilo que melhor lhe cabe, né? Aquilo que melhor cabe a cada indivíduo. Então, a ética no Platão, ela está associada a um bem agir, a um bem fazer socialmente. Quando você está, obviamente, em equilíbrio, em harmonia com a sua própria alma, sem excessos e sem carências, né? Depois o Aristóteles também vai aprofundar essa questão da importância do meio termo, do equilíbrio, da harmonia nas nossas ações, mas da maneira como Platão coloca, né, de uma alma tripartida, e que divide cada função dentro de nós, essa estrutura é muito própria do pensamento dele. Ok? Então, a ética platônica, ela está associada a uma atenção que o indivíduo dá para a harmonia do seu próprio ser e que precisa também ser, né, vista, observada por quem governa, para que gere essa harmonia dentro da sociedade, para o bem da sociedade.